sabedoria, galerinha! Aqui é Fabiana Mota na voz, no programa Mulher na Quebrada. E hoje eu tenho um presente lindo para vocês. Eu estou com uma convidada aqui maravilhosa, incrível. Hoje o tema é Versos que Transformam, superando desafios e encontrando a felicidade com Giovana Borges. A poetisa. Pessoal, esse é um presente lindo para todas as mulheres da nossa comunidade. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, é um prazer, viu? Quero agradecer muito o convite, é uma honra participar aqui do programa. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu estou muito feliz de ter Eu, vindo. eu sou, pessoal, encantada pelos livros dela. Pensa numa mulher que fica assim, sabe, grandiosa, satisfeita em ler o que ela escreve. Conta um pouquinho da sua história para nós. A minha história, até lhe trouxe, né? O livro Memórias do Nordestina, que é uma história toda de superação. E a minha história, ela é toda, né, de superação. Começando pelo abandono de mãe. Eu fui abandonada aos 3 anos de idade. Fui deixada lá no Nordeste, eu sou baiana. Fui deixada numa pequena cidade, um pequeno povoado do interior da Bahia. E a minha mãe, problemas lá no casamento, ela decidiu vir embora para Santos e me deixar com meu pai. E eu fui criada com ele até os 7 com a avó, e depois ele casou, e aí fui criada até os 17, fiquei com ele e a madrasta. Com 17 ele faleceu, a madrasta também, 3 semanas depois, e eu decidi vir para Santos em busca dessa mãe, que tinha esperança, né, de chegar aqui, ela fazer algo por mim. E quando cheguei aqui, realmente fui procurá-la. Trabalhava de doméstica, só que trabalhava assim, naquela época, em 82, trabalhava por troca de moradia. A pessoa dava comida, moradia, uma roupinha de vez em quando, e ela não tinha salário. Aí ela morava na casa da patroa. Ela foi me ver, eu sempre soube que ela tinha problema de alcoolismo, né? E ela foi me ver já alcoolizada. E foi um encontro marcante, né? E ela que não podia fazer nada por mim, porque eu já morava na casa de patroa, e a patroa não ia aceitar que ela colocasse uma filha, aquela coisa toda. Foi uma madrinha que me trouxe, a minha madrinha olhou para mim e falou: Ó, Giovana, a melhor coisa a fazer é você arrumar um emprego, também na casa de família, morar, porque você não pode contar com essa mãe. E assim eu fiz. Fui trabalhar com 17 anos, morando na casa da patroa, e cheguei a estudar até passar para a quinta série, mas não dei continuidade. Com 21 anos, fui mãe solteira, né? O pai da criança não quis assumir a criança, e foi difícil, não foi fácil. Com 20 dias de nascido, ele teve um problema na vista, perdeu uma das vistas, e eu fui morar em pensão, dividia uma beliche com ele, né? Pensão é assim, né? Num quarto tem várias beliches. Então, eu dormia em uma das beliches, na parte de baixo, por causa da criança, e dividia com ele. E nessa pensão, eu fiquei até ele completar 5 anos. Quando ele completou 5 anos, foi quando eu conheci meu atual marido. E aí fui viver com ele. Aí, um ano depois, eu engravidei da minha segunda filha e passei muitos problemas no casamento, né? Porque, assim, quando você é sozinha, às vezes é a questão do machismo. O homem tem, alguns homens, né, naquela época era mais ainda, acha que pode fazer tudo. Porque, assim, a mulher não tem família, é sozinha. Ele acha que te fez um favor de tirar você da pensão para colocar dentro da casa dele, te sustenta. Você ainda leva um filho para ele sustentar. Essa é a mentalidade dele, né? E assim eu passei por muita humilhação nesse casamento. E eu ainda me sentia grata por ter onde morar. Porque para mim, eu ter saído da pensão e fui morar na Lemoa, morei 9 anos numa casinha de fundo na Lemoa. Mas para mim era uma mansão, porque nenhuma daquela eu tinha, entendeu? Então, morei 9 anos ali, mas ele também tinha problema de alcoolismo. Inclusive, eu tenho um poema que o título é O Vício, que eu falo do cheiro de cachaça impregnado no meu nariz desde que eu era criança. Porque em criança, minha madrasta também era alcoólatra. O café da manhã dela já era uma dose de pinga. Meu pai sobrevivia de um bar.
Aí deixava ela no bar, ela bebia todas, né? E sempre me agredia com palavras, fazia muita fofoca para ele, apanhei inúmeras vezes fofoca dela. Então, assim, aí quando conheci meu marido, fui viver com ele, ele também era viciado em 51. Quer dizer, ele ia dormir com aquele cheiro de cachaça. Então, quando me veio a inspiração do poema, eu sinto, né? Aquele cheiro de cachaça. Eu dormia como se fosse embriagada. Era todos os dias. Ele tinha um litro de 51 na cozinha. Hoje em dia a gente mora numa casa que tem uma edícula. Até a gente vir para essa casa, ele ainda tinha problema de alcoolismo e chegava do trabalho e ia direto ali naquele litro. Aí dava uma voltinha para o bar, quando voltava, antes de jantar, outra dose de pinga. Era uma rotina, Era uma né? rotina, exatamente. E isso fazia com que, fim de semana, ele fosse para os forró. E chegava 4 da manhã. Durante 18 anos foi desse jeito. E sempre que eu ia questionar, eu estava errada. Você se sente humilhada? Mas você não se sentia humilhada quando você lavava o banheiro dos outros? A humilhação é ficar lavando privada dos outros. Essa era a palavra para mim, né? E um dia, numa discussão, aí vem a questão dos estudos, aí eu só tinha quarta série. Numa discussão, ele olhou para mim e falou assim, eu reclamando, porque ele chegava de madrugada, né? E ele falou assim para mim, "Mas você não tem o que fazer? Vai ali naquele canal da Jovino de Melo, tira toda aquela lama para fora, e se você achar pouco, coloca toda a lama de volta. E outra coisa, por que você não vai estudar?" Aí foi a virada de chave. Lógico, eu me senti muito humilhada naquele dia, naquilo que ele disse para mim. Chorei a noite inteira, mas no dia seguinte eu fui pegar minha transferência. Eu pensei assim, em questão dos estudos, ele tem razão. Eu vou pegar minha transferência no Colégio Luiza Macuco e vou me matricular no Colégio Casinha Branca, que eu já conhecia. Que foi um incentivo, né, Exatamente. para que você também conseguisse chegar nos seus objetivos. Eu penso assim, que é aquela história do limão, né, você fazer uma limonada. Eu até brinco quando nas entrevistas eu falo assim, se me dá um limão, eu faço uma limonada, se me dá dois, eu faço chup-chup, faço sorvete, que eu fazia mesmo, né? Que eu vendia. Então é isso. Aí eu fui estudar e 6 meses depois eu virei poetisa. Um dia eu estava assistindo uma entrevista na Tribuna, eu não lembro a data, eu lembro que era em março, isso. Lembro data, sim. Eu lembro que foi dia 24 de março de 2015. Eu estava assistindo uma entrevista na Tribuna, onde eles faziam entrevista de uma senhora de 70 anos, que eu não lembro o morro, era no morro, eu não lembro o morro, que ela falava, que a repórter falava que aquela senhora fazia poesia inspirada na história de vida dela, da família dela. Eu achei aquilo tão interessante, eu tinha 49 anos. Quando eu fui estudar, eu tinha 49 anos, né? Só tinha a quarta série. E eu achei aquela história tão interessante, e eu fazia trufa e pão de mel. Eu sou doceira, hoje em dia eu quase não faço, mas eu, durante muitos anos, vendi muito pão de mel nos colégios de Santos e trufa, né? Eu saía vendendo, meus filhos levavam para o colégio para vender. Então, assim, eu trabalhei muito. Aí eu estava assim, com um caderninho, uma caneta para anotar minhas encomendas de trufa. E eu assistindo a TV Tribuna, a cozinha, né? Eu pensei assim, nossa, que coisa interessante, né? Essa senhora com 70 anos fazendo uma coisa aí. E eu com 49 achando que deprimida, estava deprimida naquele dia, né? E eu com 49 anos achando que não tinha mais nada para fazer na vida. Aí eu falei assim, será que eu consigo escrever? Eu não sei se eu vou lembrar, que vai estar difícil de eu achar aqui. O que eu escrevi, mas eu lembro que eu tinha uma frase assim, vou tentar lembrar, nem que seja uma frase que eu escrevi assim. Eu falei assim, peguei a caneta e comecei a escrever assim. Vem a noite, esse vento que bate no meu rosto. Essa brisa que me remete cheiro de mar, me faz lembrar como eu amo essa cidade, minha linda Santos, minha Santos tão amada. Lembro das belas tardes, sentada na calçada. Ai, que lindo! Foi só isso que eu escrevi, uma estrofe, né? E aí eu escrevi aquilo e a minha filha chegou do trabalho, eu mostrei para ela. Eu falei, Isabela, olha só o que a mãe escreveu. Ela leu e falou, mãe, foi a senhora mesmo? Falei, foi, Isabela. Aí contei a história da entrevista. Ela falou assim, nossa, inacreditável.
Aí ela mandou para a amiga e tudo, falou assim, mãe, parabéns, a senhora acabou de escrever um pequeno poeminha para Santos. Isso foi dia 24 de março de 2015. Nunca esqueci disso. E aí nunca mais eu parei de escrever. Aí comecei a escrever. Escrevi, aí que eu escrevi sobre a minha história de vida. Aí escrevi um poema que o título é Meu Velho Pai, que aí eu falo da saudade que eu tinha dele. Escrevi o poema O Abandono. O poema do Abandono, a inspiração veio quando eu estava tomando um banho. Acontecia muito isso. Aí veio, né? É, veio as frases, né? As estrofes, porque ele é curtinho, né? É, é que eu não vou lembrar, é tanto poema que eu não vou lembrar, né? Mas tem uma frase que eu falo assim: o abandono foi eu que senti, foi eu que a mãe perdi. Quando pensava nela, tinha que me calar. Quando alguém vinha me perguntar por que desse abandono. As palavras, assim, os conselhos que eu não tive, a palavra mãe que eu nunca pude falar. Aí fala assim, os conselhos que eu não recebi, aquela famosa comidinha de mãe, eu nunca comi. Ai, como dói tudo isso que eu vivi. Mas o abandono foi eu que senti. Giovana, você sabe que você é um exemplo para muitas mulheres na Baixada Santista. É a superação. E ser uma mulher superação precisa ter realmente uma história. E essa sua história, eu tenho certeza que vai comover outras mulheres que também devem estar passando pela mesma situação e precisam se encorajar para conseguir seguir em frente. Então, parabéns, parabéns por tudo que você fez, por tudo que você faz, da forma que você age com todos e escrevendo lindos poemas. Eu sou sua fã, né? Então, sou suspeita a falar. Sou sua fã. Agora, o que eu preciso saber de você, Giovana? Você já escreveu algum poema relacionado para as mulheres vítimas de violência? Já tem um poema que o título é Violência. E qual foi a sua inspiração? A minha história de vida. É um poema muito forte. Quem pediu foi um professor. Esse livrinho aqui é meu primeiro livrinho. É tanto que ele, ó, eu tinha um sonho, eu falava para meus filhos quando eu era criança que um dia ia escrever um livro da minha história de vida. E eles riam, né? É assim, que a pessoa não acredita, né? Principalmente as pessoas mais próximas, eles acham que você está delirando. E quando eu fui estudar, eu cheguei, o professor Márcio de Ciência, eu sempre lembro dele, porque ele marcou muito a minha vida ali todos os professores do CEJA marcaram minha vida, mas o professor Márcio, quando eu fui abrir a matéria com ele tinha um método que eu achava fantástico. Ele pegava o espelho, ele colocava na sua frente e ele falava: fala para essa mulher aqui o que você quer que ela seja daqui a alguns anos. E eu, quando ele pôs esse espelho na minha frente, eu já na época eu já fazia um pouco de artesanato e tal. Durante muitos anos eu trabalhei com cestaria de jornal, né? Depois fui para as caixinhas, né? Que eu reciclo as caixinhas de leite. E eu, assim, mas na hora, quando a pessoa te faz a pergunta, você fica assim, sabe, sem... Eu não lembrava. Aí eu falei umas coisas lá, tal, mas só que aquela história do espelho me marcou muito. Eu cheguei em casa, assim, encantada com o professor Márcio. Aí eu contei, gente, olha, eu fui abrir a matéria de ciências e o professor Márcio Ribeiro, inclusive, um beijo para ele, hoje está aposentado. Aí ele fez isso com o espelho e aquilo me inspirou em continuar estudando, né? Aí eu fui, e aí quando eu descobri o dom da poesia, eu falei assim, ai, eu vou mostrar, a primeira pessoa que eu lembrei foi do professor Márcio. Eu falei, eu vou mostrar para o professor Márcio. Aí eu cheguei lá e falei assim, professor, eu descobri um dom, agora, aí ele falou assim, foi, dona Giovana? Eu falei, foi. Eu descobri que eu sei fazer poesias. Ele falou, sério, dona Giovana? Eu falei, sério. Ah, a senhora vai declamar uma poesia para mim, né? Aí eu falei assim, tudo bem. E eu tinha escrito o poema A Caneta. E aí eu fui e declamei o poema A Caneta para ele. Tá até na página. Esse é o primeiro livrinho, olha só.
Muito lindo. né? Desse para esses aqui, que aí Que foi a evolução. uns fiz por um editor online, outra fiz por minha conta mesmo, né? Que é a questão do sonho, de você acreditar no seu sonho, e se você não pode pagar uma editora mesmo, você correr atrás. Aí eu fui correr atrás uma pessoa que deixasse o livro pronto para gráfica, porque o que eu fiz online, uma editora online, não achei que me divulgou legal, entendeu? Fez um trabalho bonito, mas o livro praticamente já estava pronto. Eu divulguei, ó, eu falei para o professor, esse poema, falei assim, dona Giovana, declama um poema para mim, para eu ver esse seu dom. Isso na sala de aula, eu declamei. A caneta. O título é A Caneta. A caneta desliza entre meus dedos. Na verdade, ela dança e me deixa feliz como uma criança. E eu pergunto, meu Deus, qual é o segredo? Por que a caneta passou a dançar entre os meus dedos? Ela dança como uma bailarina e seus dançarinos. E eu me sinto como um maestro que tenho que a conduzi-la, como uma mãe que orienta sua filha. Minha inspiração vem a qualquer momento. E me desculpe a modéstia, isto é puro talento. Dizem que é criatividade. Pode ser, porque eu sempre fui muito criativa, mesmo com a idade, até mesmo com o passar dos anos, sou criativa desde a minha mocidade. Isto é uma das minhas maiores qualidades. Lindo, gente. Olha, Aí o professor. é realmente um incentivo. Cada poema que você escreve é um incentivo para cada história vivida. E escutando essa da caneta, e você falando, olhando, dizendo para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, como você não desistiu do seu, é um incentivo. É um incentivo para aquelas pessoas também que escrevem. E não tem oportunidade. E que acha que está velha para estudar. Isso. Eu falo que não tem idade para você ganhar conhecimento, para você aprender qualquer coisa. Não é verdade? Giovana, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria agora que você falasse para o nosso público como que eles conseguem os seus livros, passa o seu WhatsApp, passa a sua rede social, para que todos estejam informados, né, de como conseguir suas obras. Então, meu Instagram é @poetisa Giovana Borges, e meus livros é direto comigo, né? Porque eu sou uma autora independente, então a pessoa me chama lá no @poetisa Giovana Borges, no direct, que eu envio o livro para todo o Brasil. Muito bom. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você escolhesse um poema para a gente encerrar essa nossa entrevista maravilhosa, que, como eu falei para vocês no início, é um presente para todas as mulheres. Aí teria que o poema. Eu ia ler o poema Violência, mas ele está no celular, ele vai fazer um barulho enorme até o celular ligar. Eu vou escolher o poema Superação. Ótimo. Tá? Porque o poema Superação é um poema que conta toda a minha história de vida, ele inclusive está nos dois livros. Ele está no livro Preciso Voar, que é um livro assim, que tem poema de homenagem para os professores. Aqui também tem o poema O Vício, tem um poema que é Praça Mauá, que é o poema que eu fiz em homenagem à cidade de Santos, né? E que eu sou apaixonada por Santos. E aí eu vou. Mas o poema Superação realmente é um poema que conta a minha história de vida, entendeu? Ah, não está aqui. Ele está aqui, mas ele não está completo. E o Superação, ele serve também para as pessoas tomarem coragem, né? Exatamente. Jovens, as mulheres, tomarem coragem de conseguir realizar os seus sonhos. Então, gente, faça como a Giovana, não desistam dos seus sonhos. Exatamente. Ó, o Memória de uma Nordestina, que é a minha autobiografia, que dele, o último capítulo virou um documentário, que ganhou o Festival Curta Santos, Que eu né? estava presente. Olha lá. Ah, foi lindo, foi estava. lindo. Foi muito Foi lindo. naquele dia? Foi lindo. Foi daí que eu me apaixonei pelos seus livros. Então, aquele dia, quando eu li o poema Superação, todo mundo realmente ficou encantado. Porque eu acho que o Superação fala tudo que eu passei, num poema só, né? Assim, resumido, né? Tudo que eu passei. No livro que conta detalhes, né? Quem quiser conhecer a minha história mais, né, profundo, tem que comprar o livro. E o título é Superação.
Superei o abandono aos 3 anos. Superei a perda do meu pai aos 17 anos. Superei uma gravidez sozinha aos 21 anos. Superei a perda de uma das vistas do meu filho aos 15 dias de nascido. Isso foi tão dolorido. Superei a falta dos estudos aos 49 anos. Superei todos os nãos. Superei 3 dias dentro de um ônibus comendo frango com farinha. Dinheiro para pagar o almoço eu não tinha. Superei trabalhar como doméstica, babá. Superei para não deixar nada faltar. Superei uma patroa revoltada que tudo em mim descontava. Superei as portas fechadas. Superei até o cabo da enxada. Superei 5 anos em um quarto de pensão, com um bebezinho no colo e 2 sacolas na mão. Para subir as escadas, tive que colocá-las no chão. Superei a fila do banheiro, da pia, do fogão, do tanque. Tudo era muito difícil. Superei a falta de grana para comprar o leite, para fazer a mamadeira. E também não tinha para fazer a feira. Superei a traição. Superei não lavar roupa, porque eu não tinha como comprar o sabão. Superei dormir no chão. Superei a falta do pão. Superei um pai com depressão. É isso, meus irmãos. Superei todos os nãos. O meu nome é superação. Lindo, lindo. Parabéns, Giovana, parabéns. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela audiência de todos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais e vai lá, dá um clique lá no nosso canal. Valeu, pessoal! Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no Fala Comunidade, tá? No quadro Fala Comunidade. Estamos aqui com uma atendida, a Andressa, está com a gente há 4 anos. Andressa, conta um pouquinho da sua história. Qual comunidade que você mora? O que você faz atualmente? Eu sou daqui da região do Sambaiatuba, moro aqui há mais ou menos uns 12 anos. E sou mãe solo, moro eu, minha filha. Eu, até o momento, crio ela sozinha desde quando ela nasceu. Nunca tive a ajuda do pai dela, mas graças a Deus até hoje Deus me deu condição. O auxílio também da Fabiana, das pessoas, das mulheres solidárias. Mas graças a Deus, está dando tudo certo até hoje, que eles estão me auxiliando, o pessoal do projeto, todo mundo. E eu tenho para agradecer esse pessoal que estão me ajudando até o dia de hoje. Andressa, gente, é um exemplo de mãe, é um exemplo de mulher, é um exemplo de uma mulher guerreira. Então, você também vem aqui com a gente, venha conversar. Se você está precisando de um acolhimento, de uma ajuda, vem aqui no Projeto Mulheres Solidárias.